Ladalto aos 90. Basta alguma topologia e palavras. Os números, ainda desnecessários, aportarão ao seu tempo sobre os versos macios da aventura. Ladalto caminha as equações que escreverão o mundo. Com seus passos largos, sublinha as planícies da ilha, sonhando invenções de um tempo vermelho, na luta vermelha que travamos, sob equações que se aninham em um mundo dentro da cabeça, que enumerado, vermelho, existe em meio a contínuos misteriosos que em azuis se dissimulam. Quanta coisa de mundo te trouxe nessa hora, além de teu corpo esguio e bailarino. Quanto pensamento distraído nas brechas, nos gritos, nas horas partidas, nas flores partidas, como verdades de flor, voavam nas histórias matemáticas que a teu lado vivemos. Nesta garrafa infinita, retorcida, não orientável, na qual mergulhamos contigo, nossos poemas, projetos, amores, modelos, nossos números e as horas deixadas ao vento e as que pacientes esperam teus próximos passos. Nesta garrafa sem fundo, nesta palavra viva que nela escorrega e se esconde, guardando dos números sua pele de seda e toda a poesia que ainda veste teu corpo matemático. Eu não sei nem o que falar. A gente está comemorando os 90 anos do professor Luiz Adalto, que é um marco na vida de uma pessoa, chegar aos 90 anos, chegar produtivo, chegar com a história que ele tem com o nosso instituto. Ele é certamente um dos marcos da nossa formação institucional, na criação do nosso programa de pós-graduação, na criação do nosso instituto em si, depois da reforma universitária, e se tornou sempre para a gente um exemplo de uma pessoa que generosamente esteve sempre dedicado ao crescimento da instituição. Com 6 meses, eu fui para casa dos meus avós maternos. E de lá eu só acordei quando eu tinha uns 10 anos. Eu tinha umas tias que estavam no Caritó, como se diz no norte, elas que me ensinaram. Me ensinaram a ler, escrever, contar. E com 10 anos me mandaram para Fortaleza. Eu fiz um exame de admissão, naquele dia que um exame de admissão. Antes me fizeram um estágio numa professora que já vinha em Pacatuba, chamada a Dona Zefinha. Eu passei 1 ano estudando com a Dona Zefinha. O que é gozado é que não havia papel. Então a gente tinha uma lousa assim, chamava lousa mesmo, e escrevia com um crayon. Tinha um crayon que a gente comprava e escrevia na lousa. A lousa era de ardósia, hoje é que eu sei que é ardósia. E o crayon era um crayon próprio. Muito bem, fiz aquele estágio com a Dona Zefinha, fui para o Colégio Farias Brito, fiz o exame, entrei. E fiquei 4 anos lá. Eu morava sozinho em Fortaleza, morava numa pensão. Fazia o que eu queria. Livre, com aqueles meus amigos da Pacatuba, que eles... Eu falei para a Luzinha, a gente acabava de almoçar, a aula era de manhã. Aí eu ia estudar, eles iam dormir. E eu dormia, acordava 3, 4 horas, não estudava nada. É uma homenagem singela devido à figura importante que o professor Luiz Adalto tem para a matemática no Brasil, para a matemática fora do Brasil e principalmente pela constituição de uma massa crítica voltada para a educação. É uma constituição sólida e que nos deixa assim muito orgulhosos por sermos ex-alunos do professor Luiz Adalto. Luiz Adalto, ele é uma referência no Brasil como educador, matemático, constituidor, como eu já disse, de uma matemática que se faz no Brasil na área de equações diferenciais parciais. Mas minha vocação era dar aula. Eu sentia que eu queria dar aula. E o pessoal queria que eu fosse médico, porque médico dava muito dinheiro. Meu pai era muito assim, gostava de dinheiro. Mas eu não tinha muita influência dele. Tinha mais meu avô, que era um cara calado, sisudo, ele me dava bom dia, falava comigo assim, bem formal. Eu já estava falando quando o almoço lá no engenho era o seguinte, era uma big mesa, ele se arrumava todo, se vestia com a camisa branca, ficava na cabeceira,
Minha avó ficava do lado, que ele não dava a mínima para ela. Eu mais para cá, a mesa todinha, quando ele acabava, dava as costas, ia embora, aí o pessoal saía. Ele não gostava da minha avó, mas teve 16 filhos com ela. Como gostava, né? Praticamente em todas as universidades federais brasileiras, certamente você tem realmente um traço do professor Luiz Adalto, seja porque ele orientou um professor que atua lá, seja porque tem um aluno de um seu orientando, mas de qualquer maneira, certamente, se fizer um DNA, vai se perceber que em todos os departamentos de matemática das universidades brasileiras tem um resultado do trabalho profissional do professor Luiz Adalto como um formador. Aí eu vim para o Rio. Aí entrei na faculdade, eu botei o quadro ali, o primeiro quadro. Era um ambiente excelente. Eu, quando entrei lá, eu digo para vocês que mudou a minha cabeça, a minha maneira de pensar a vida. Eu não pensava assim, o que eu ia fazer, como é que eu vou fazer. Não tinha esse senso crítico. Lá eu aprendi. Aprendi porque eu encontrei pessoas muito corretas e sérias. Aulas bem dadas, um controle se você sabia ou não sabia. Tinha exame oral, hoje não existe mais exame oral. O professor Luiz Adalto tem uma capacidade de incentivar as pessoas muito grande. Ele tem diversos ex-alunos e diversos filhos desses ex-alunos e netos desses ex-alunos distribuídos pelo Brasil inteiro, e mesmo fora, e justamente por essa capacidade que ele tem de orientar, de incentivar para o estudo da matemática. Não só da área específica dele, mas da matemática de um modo geral. A postura nas disciplinas que ele ensina, a consciência de que uma disciplina é um diálogo entre o professor e os alunos. Então não é o professor conduzir conforme ele acha que deve ser, mas é fundamental a necessidade da turma, a necessidade dos alunos, a possibilidade que eles têm de realmente aprender o que ele está expondo. Fiz os 4 anos, quando chegou no final, um professor lá me perguntou se eu queria ser auxiliar de ensino. Auxiliar de ensino era o seguinte: você dava aula 6 horas por semana, ganhava um contrato de 10 meses, e mais nada. E os 2 meses a gente dava aula para poder viver, aula em cursinho. O professor Luiz Adalto é uma pessoa muito generosa, né, como todas as pessoas que o conhecem sabem disso. E, além do mais, ele é uma pessoa muito preocupada, é uma pessoa engajada, né, comprometida com a educação desse país. E contribuiu muito com a nossa instituição. Se hoje nós temos um mestrado consolidado e um doutorado em consolidação, todos esses 2 cursos na área em que nós fomos formados aqui, ou seja, diretamente ligado ao professor Luiz Adalto, é graças exatamente à boa vontade dele em nos receber aqui de braços abertos, e sempre facilitando a nossa vida no que era preciso, não só matematicamente falando, mas até mesmo se a gente precisasse de um local para ficar, ele procuraria ajudar de alguma forma, sabe? Então é uma pessoa muito, muito generosa. E aí nós não poderemos deixar de vir prestigiar esse momento único, né? Não é todo dia que se faz 90 anos, e com toda essa vitalidade. Minha meta era aprender matemática, porque naquela época, a matemática, essa análise que a gente tem hoje, ela foi criada, eu não digo inventada, porque matemática você não inventa, você cria. Foi criada na metade do século passado. O livro que a gente estudava era o livro do Banner. Não sei se vocês conhecem o livro do Banner. O livro do Banner não tem nem o teorema de Banner em variável complexo, não tem, é o teorema de Banner real. E lá pelas tantas, o professor mandava você ler um pedaço daquele expor. Era uma tortura, porque você não tinha a maturidade para aprender o que estava contido naquele livro. Um livro e um curso que me influenciou muito
porque a gente estudava aquelas coisas todas, teórico, estava estudando teoria da ordem, que chama reticulado, que o pessoal de álgebra usa muito. Eu queria ver um exemplo onde usasse toda aquela maquinária. E eu vi num curso de Física e Matemática, que eu falei hoje, no livro do Pesco. Aliás, eu ainda tenho esse livro até hoje, chama Introdução à Física e Matemática. É um livro grande, com todos esses problemas que eu tirei muitos e botei na pós-graduação do Fundão, já olhando com a linguagem de soluções fracas. Tem muitos exemplos dali que eu tirei desse livro, e vira uma distribuição, é outra coisa, não é mais uma função. Então, eles também não sabiam que aquilo eu podia ver como uma distribuição. A gente não consegue mensurar a importância do professor, não só na matemática, mas também na parte pessoal da nossa vida. Porque, primeiro, a gente não consegue ver o professor longe da dona Lourdinha. Então, a gente já vê uma família. Então, foi isso sempre que a gente teve como exemplo. O professor é a dona Lourdinha em todos os momentos das nossas vidas, como alunos e agora como professores, também colegas dele. A ideia dele sempre foi essa, quer dizer, os ensinamentos que a gente aprendeu, que eu aprendi particularmente fora do academicismo, é que a gente tinha que tomar os alunos não muito bons e transformá-los em alunos bons. Quer dizer, com uma boa formação. Então, eu estou muito contente de participar aqui nessa comemoração dos 90 anos do professor e espero que seja muitos anos mais de vida e saúde para ele. Eu só tenho palavras de agradecimento para ele por tudo que ele fez por mim e pela matemática no Peru e no Brasil. Agradeço ao professor pelo exemplo de pessoa, exemplo de matemático, exemplo de vida que ele passa para a gente. É como se eu fosse filha dele. Muitas coisas eu aprendi como na minha vida profissional, mas também aprendi na minha vida pessoal. Luiz Adalto é uma inspiração para todos nós. E eu me lembro aqui do episódio em que eu esqueci um livro no trem da Central do Brasil. E ele disse, olha, você tem que dar um jeito. E eu disse para ele, professor, eu vou fazer uma oração, vou pedir a Deus que Deus faça com que esse livro retorne de alguma forma. Não sei como. Ele disse, tá bom. E, por incrível que pareça, depois de 2 semanas, eu recebi um telefonema da bibliotecária da biblioteca do Instituto de Matemática dizendo, professor Joel, uma pessoa veio aqui e encontrou esse livro no trem e veio devolver esse livro. E eu fui lá e fiquei muito contente e logo em seguida fui transmitir esta informação para o professor Luiz Adalto. E ele me disse assim, de fato, Deus existe e te protege. E por aí foi. A coisa foi indo, aí entrei aqui, comecei a dar aula, não saía contrato, era terrível para você trabalhar. Mas eu trabalhava por fora e nunca larguei a faculdade, porque eu queria viver aqui dentro. Eu queria viver aqui dentro da universidade. Era muito melhor que hoje. Era pequena, tinha uma direção, brigavam muito como brigavam naquela época que a Cláudia falou, não é? Era a mesma briga. E aquela briga que tinha aqui começou lá. Aquela briga transferiu para o lugar B, do B para o C e veio cair aqui dentro do Fundão. Ela lembra desse tempo. E assim ficou a minha vida ligada a essa instituição. Eu não queria sair daqui, eu queria entrar e não queria sair nunca. E hoje estou aqui, até hoje, 90 anos, o pessoal todo aqui ao redor, que estudou comigo, eu gosto de ensinar, também gosto de descobrir, gosto de criar matemática, mas a matemática é uma coisa perigosa, né? É como diz o Whitehead, diz o seguinte, que a matemática é que nem a alma do pai do Hamlet. Quando você pensa que ela está ali, ela não está, está em outro lugar. Aí você vai lá, já está, mas você não acha. E vive a vida toda em busca de alguma coisa que não existe. Essa é a vida intelectual, que é uma vida gostosa. É uma vida que você fica provocado
E alguns reagem, outros não. Eu reajo muito. Essa influência que ele teve na minha carreira é uma influência tão grande, a disciplina com que eu levo as minhas aulas, as questões que eu discuto com os meus alunos, elas parecem que estão realmente dentro do meu gen, que fazem parte da minha história, porque o exemplo que eu tive dentro da minha casa. Então eu quero agradecer ao meu pai por tudo que ele... Eu fiquei muito impressionada com essa homenagem, porque a gente tem ideia de quanto ele era grande, de quanto ele é grande, mas isso se tornou tão sólido hoje, para mim, que até me assusta a importância que ele teve dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O evento que está tendo hoje é mais uma prova do quanto você é querido e amado por todos que estão à sua volta, o quão influente você é, a importância que você tem na vida de tantas pessoas. E a gente fica muito feliz, muito honrada de ter a oportunidade de estar junto de você nesse momento e de ter acompanhado, você ter acompanhado o crescimento de todas nós bastante, e pela influência que você e a vovó tiveram na nossa vida e nos tornou as pessoas que somos hoje. Muito obrigado. Eu não merecia tanto, porque nunca esperei tanto. Tá? Fiquei emocionado e estou emocionado. Não choro porque homem não chora. Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 300, você tem que me voltar. 17,700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 300, você tem que me voltar. Mas 16,700. Por que 16,700? Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 300, você tem que me voltar. Mas 16,700? 16,700?